Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Márcio Rodrigues Oliveira, professor, universitário, como muitos me conhecem, advogado também. E hoje nós viemos aqui para tratar neste vídeo a respeito de algumas questões ligadas à advocacia, ao direito de família e ao direito contratual e a relação com toda essa questão da pandemia. Em primeiro lugar, eu queria repercutir duas notícias, que foram ventiladas ao longo da semana em canais especializados em assuntos jurídicos. No Conjur, nós tivemos a oportunidade de analisar duas situações, que foram colocadas como matérias, da semana. A primeira, muito interessante, que é a questão de um contrato de locação em que já havia, antes do início da pandemia, sido protocolada uma petição, e essa petição, uma petição de despejo pela falta de pagamento. Então trata-se de uma pessoa idosa, e essa pessoa, ela descumpriu com as suas obrigações contratuais no contrato de locação, e em razão do descumprimento de suas obrigações contratuais, antes do início da pandemia, foi protocolada uma petição buscando então o despejo. Bom, o interessante, foi que o juiz, essa semana que passou, tomou uma decisão, de natureza ativista, tendo por base teórica o pós-positivismo, e entendeu ali, aplicar a mantença desse idoso na residência, mesmo tendo sido constatado a ausência de pagamento que dá margem à possibilidade da decretação do despejo. Então, o que nós temos que analisar nesse tipo de situação, é a maneira através do qual o Poder Judiciário ele vem atuando, em especial nos tempos de pandemia. Já havia uma atuação do Judiciário de maneira ativista antes da epidemia, notadamente entre os tribunais que são os tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal e o STJ, mas do início da pandemia para cá, os juízes têm se sentido mais seguros para trabalhar a questão do ativismo. E é sobre isso que eu queria comentar. Passamos a faculdade inteira, em especial as pessoas da minha geração e das gerações vindouras, nós passamos trabalhando o positivismo. Nós passamos trabalhando o legalismo. A própria Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5º, inciso de número 2, nos proporciona essa ideia de um princípio de legalidade. Porque a própria Constituição diz o quê? Quando fala do princípio de legalidade, ela diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude da lei. Então, durante muitos anos, aplicou-se no Brasil, como em outros cantos do mundo, a ideia do positivismo, a ideia do legalismo, a ideia do all or nothing, se estar na lei, nós aplicamos ou não aplicamos, mas se não está na lei, nós não podemos resolver o conflito. Porém, de alguns anos para cá, em especial por decisões tomadas pelo Supremo, como, por exemplo, o fim da prisão do depositário infiel, como, por exemplo, as questões ligadas à união homoafetiva e depois à conversão da união estável em casamento, as questões ligadas mais recentemente, num julgamento de um HC em que Barroso, por exemplo, entendeu por não haver uma criminalização naquele caso concreto do crime de aborto até 3 meses de gestação, por questões mais recentes, como a criminalização da homofobia, por analogia,
aos crimes de racismo, tudo isso surge de um ativismo que tem como uma base filosófica o pós-positivismo. E no pós-positivismo, eu tenho, né, essa possibilidade, segundo um dos grandes autores pós-positivistas, que é Ronald Dworkin, eu tenho essa possibilidade de interpretar o direito como um sistema aberto de normas, e não como um sistema fechado de normas. E se eu consigo interpretar o direito como um sistema aberto, é porque eu devo olhar para os princípios gerais do direito. E esta decisão, o juiz deixa claro que ele deixa de decretar o despejo, né? Ele deixa a ordem de despejo em suspenso, né? Em razão da proteção ao direito à vida frente ao direito de propriedade. É uma questão, né, que Dworkin, Robert Alexy, né, cada um vai trabalhar como, né, sendo ponderação de valores, princípios, o que seja. Mas o que eu quero que você entenda é que o magistrado, ele toma a decisão de eu reconheço as causas para o despejo, elas estão presentes, mas a vida tem um valor, né, vamos dizer assim, mais próximo da sociedade brasileira do que a questão da mantença do direito de propriedade. Então nós temos aí uma decisão ativista, é uma decisão, né, que terá como pano de fundo, né, um marco teórico dela será o pós-positivismo e será dada em observância às questões de natureza principiológica. E isso é interessante, né? A segunda questão que eu queria repercutir, na mesma linha do ativismo, na mesma linha de proteção do direito à vida, são os habeas corpus coletivos, que têm sido concedidos, inclusive os individuais, a pessoas que estão presas nesse momento por inadimplemento voluntário e inexcusável de pensão alimentícia. Em vários, né, tribunais, você já tem posicionamentos de enviar esse indivíduo a uma prisão domiciliar. Não é deixar de prendê-lo, não é decretar-lhe a liberdade. É mudar, né, simplesmente a natureza da prisão, de uma reclusão em um estabelecimento apropriado para uma reclusão, né, em casa, e aí se discute com o uso ou não de tornozeleiras. Então o que eu quero que você entenda, repercutindo de maneira, né, muito en passant essas duas questões, é que o direito cada vez mais ele vai ser interpretado como um sistema aberto de normas à luz da principiologia. Cada vez mais caminhamos a passos largos para, né, o seio do pós-positivismo, o seio do ativismo jurídico. É óbvio que esse ativismo, tendo como marco teórico o pós-positivismo, ele vai trazer, né, coisas positivas e coisas não tão positivas. Muito se fala de uma instabilidade, de uma insegurança jurídica, né? Veja, por exemplo, no Maranhão. Quem decretou o lockdown, né, no Maranhão, em algumas cidades, foi o Poder Judiciário. E aí cabe uma discussão a respeito disso, né? Seria a atribuição do Judiciário decretar o lockdown? O ativismo do Judiciário aí não se imiscuiu na seara da competência do Poder Executivo? Então, são questões que nós temos que, né, abordar, estudar, né, e discutir. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, operador do direito. Você que é advogado, você, né, que é estudante de direito, membros, né, de poderes, né, executivo, legislativo, judiciário, né, é que não há um outro caminho, a princípio, para enfrentar,
né, as questões atuais que a epidemia vem trazendo e com impacto jurídico no nosso tipo de atividade, nas nossas relações diárias com as pessoas, nas nossas relações contratuais. Caberá ao judiciário, com razoabilidade, com proporcionalidade, buscar o quê? As soluções mais adequadas possíveis a essa questão, a essas questões que vão surgir. Veja, um despejo suspenso, em razão do direito à vida sendo ponderado, né, frente ao direito de propriedade, dando-se maior valoração à questão do direito à vida. É isso, nos encontramos nos próximos vídeos, se inscreve no canal, vamos repercutir, vamos falar de pandemia, vamos falar de concurso público, né? Se inscreve no canal e dê, né, o seu dedinho para cima, positivo, se gostou. Se não gostou, deixe sua crítica. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.